Começou mais um Biblioteca Neuro no Vídeo pro canal. Esse aqui é o canal mais esclarecedor que tem no YouTube, tá? A gente aqui fala sobre cérebro, sobre função, sobre neuroanatomia, sobre fisiologia cerebral, sobre tudo que você mais precisa saber para utilizar essa máquina que você tem dentro da sua cabeça de uma maneira mais eficiente. Então, vai abrindo sua cabeça. Eu sou o Matheus Banac, eu sou residente em neurocirurgia, estou me especializando em abrir cabeças e aqui é só mais um jeito de fazer isso. Vou abrir sua cabeça para você entender como utilizar essa incrível máquina que você tem. Você tem uma máquina poderosa aí dentro da cabeça e mal sabe disso e usa de uma maneira muito errada. Então, vem com a gente. Mas antes disso, se inscreve no canal, dá o like, aperta no sininho, faz tudo que tem que fazer aqui. A gente vai fazer mais conteúdo como esse para você abrir cada vez mais a sua cabeça. O que eu quero falar sobre hoje é sobre memória. Memória que é um dos assuntos que as pessoas sempre perguntam pra gente. Quando chega uma das queixas principais do consultório eu tô com problema na minha memória, eu não tô conseguindo lembrar das coisas, tem alguma coisa que eu posso fazer pra melhorar a minha memória? O que envolve sua memória? Primeiro, gostaria de dizer que a maioria das pessoas que tem uma queixa de memória, ela de fato não tem um problema de memória. Porque quem de fato tem um problema de memória, ele não lembra que ele tem um problema de memória. Essa é a menor ironia que já existiu. As pessoas que realmente têm um problema de memória, elas não lembram que ela tem um problema de memória. Então, quando você confronta uma pessoa com Alzheimer, por exemplo, ela não lembra que ela esqueceu. Não tô lembrado, não. Então, ela esquece que ela esqueceu. E aí ela não tem essa percepção. Então, se você tem a percepção de que você tá ruim de memória, é porque, na verdade, você lembra que você esqueceu de alguma coisa. Então, a sua memória, de fato, não está alterada, mas ela deve estar com algum probleminha aí de atenção. Atenção é um problema muito mais recorrente do que memória. E o que quer dizer isso? Hoje nós vivemos num mundo onde existe uma infinidade aí de estímulos o tempo todo. Então, você está sendo bombardeado toda hora por redes sociais, jornais, podcasts, revistas e uma quantidade de informações insana aí que nenhum ser humano jamais teve acesso na história da humanidade. E isso traz o quê? Uma coisa chamada obesidade mental. Esse é um termo chulo aí, inventado por alguém. Basicamente quer dizer que você tem acesso a uma informação em excesso. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que com esse grande aumento aí de coisas e de informações que você tem, você acaba não sabendo aquilo que deve ser priorizado. E muitas vezes com esse excesso de informações, a sua atenção ela é desviada e quando você não tem atenção a determinada coisa, você não consegue aprender. Você já sabia disso? Não sei. Você já sabia disso? Não. Como você sabia disso, você já prestou atenção que aquela aula, quando você estava lá naquela aula de matemática e você se desviava ali a sua atenção para um determinado momento e você se pegou viajando, de repente você não entendeu nada que o professor falou. E isso aconteceu em qualquer matéria que você está estudando. Outra coisa é quando você está tentando ler aquele livro, né? Você está lá pegando um livro super interessante, mas você está com aquele problemão que você não consegue tirar da cabeça. E aí você tenta ler e você termina de ler um parágrafo, você tem que voltar para poder ler de novo, porque você percebe que você não entendeu nada. Parabéns, você entendeu a importância da atenção. Quando você está focado ali, quando você está fazendo aquela coisa e direcionando a atenção, é muito mais fácil você aprender e você memorizar alguma coisa. Isso também explica porque quando você chega no estacionamento, todo atarefado lá, pensando nas 1 milhão de coisas que você tem para fazer no dia e você deixa o seu carro lá, depois você não lembra onde você estacionou, porque você está fazendo as coisas no automático. Tem um vídeo aqui que a gente fala sobre isso, sobre como você faz as coisas no límbico e você, 80% do tempo, você está no modo automático e não no modo racional. E quando você não tem atenção para determinada coisa, você não consegue armazenar isso na sua cabeça, na sua memória. Então, muitos dos problemas de memória, na verdade, são problemas de atenção. Você tem que se concentrar melhor naquilo que você está fazendo. Ou você tem que tirar um pouco do estresse. Por quê? O estresse é justamente uma das coisas que faz com que você tenha 1000 coisas na cabeça. Ou, pelo contrário, né? Ter 1000 coisas na cabeça também traz estresse. Por que isso é importante para a memória? Porque além de você ter uma mente que trabalha com muitas informações ao mesmo tempo, que já é prejudicial, o estresse também libera cortisol. E cortisol é alguma coisa prejudicial para a sua memória. Ele pode ser muito benéfico, desde que ele seja na maneira certa, mas quando ele é liberado em excesso, ele acaba prejudicando a formação de novas memórias. Então, por isso que o estresse é tão ruim. E essa habilidade aí de você de entender, compreender e prestar atenção mesmo nas coisas, num mundo onde existe um excesso de informação, é cada vez mais difícil. Porque, presta atenção em algo, vamos ser bem sincero,
é difícil. E quando você está consumindo alguma coisa que é de fácil aquisição, por exemplo, uma rede social que você está lá passando, isso é muito fácil para o seu cérebro. Você não tem que tomar grandes decisões sobre isso. Mas quando você está prestando atenção em algo e tentando aprender, é muito mais difícil para o seu cérebro manter esse nível de atenção por muito tempo. Na verdade, fala-se que o cérebro tem uma dificuldade de manter aí a atenção por mais de 40 minutos, 50 minutos. Por isso que é o tempo ideal de uma aula. Passou disso, o seu cérebro vai perder a capacidade de manter a atenção. Inclusive, um dos métodos que você tem para vencer aí a dificuldade de vencer algo chama método Pomodoro. Esse método Pomodoro fala que você tem que fazer pequenas pausas atencionais aí, você tira um pouco a atenção daquela tarefa por um curto espaço de tempo, depois você volta, e essa curta mudança no foco atencional faz com que o seu cérebro volte a ter a capacidade de hiperfocar em algo, e isso facilita o seu aprendizado, consequentemente facilita a sua memorização. E no método Pomodoro ele foi descrito como 25 minutos de uma atividade hiperfocada, ou seja, você está fazendo aquela atividade ali designada por 25 minutos, depois 5 minutos você pausa, e depois você volta, vai mais 25 minutos, depois mais 5 minutos de pausa, onde você tem que fazer alguma atividade aí, em teoria, prazerosa. Pode ser mexer nas redes sociais, pode ser comer alguma coisa, pode ser brincar com seu cachorro. Cachorros são legais. E aí você faz o que você quiser para você distrair um pouco seu foco, depois você volta para aquela matéria. Então é um dos jeitos de fazer. Ah, mas eu nem estudo mais, Matheus. O que eu posso fazer então? Bom, a primeira coisa é justamente ter conhecimento de que a atenção está muito envolvida. Então se você está muito distraído fazendo algo, provavelmente você não vai aprender nada daquilo. E se você está tendo problemas de esquecimento recorrentes, você provavelmente queira ver o seu humor, porque o humor também tem muito a ver com a capacidade atencional. Por exemplo, pacientes deprimidos ou pacientes que estão hiperativados, né? Porque existe uma doença chamada TAB, transtorno afetivo bipolar, onde a pessoa pode ir de um polo para outro. Então ela pode estar tanto muito depressiva quanto ela pode estar um pouco agitada demais, ansiosa. Esses dois lugares aí vão impedir que você tenha uma atenção adequada naquilo que você quer fazer. Outro é o nível de estresse. Às vezes você está querendo fazer as coisas com muita emoção, assim, muito estresse, muita coisa na sua cabeça, e isso também está prejudicando a sua vida. Outra coisa é você praticar exercício físico. Olha só, eu acabei de falar para você poucos minutos atrás que o hormônio do estresse, cortisol, é liberado aí quando você está com um estresse excessivo, e isso acaba prejudicando a sua memória. Bom, o exercício físico ele faz justamente o contrário. Ele tira um pouco do estresse, libera endorfinas e faz com que o seu cérebro se torne mais saudável e mais afim de aprender e memorizar. Então, o exercício físico ele é fundamental importância para você que está aí com esses problemas de memória. Além disso, ele diminui a ansiedade e melhora a sua saúde global, que também gera mais informação de aprendizado para o seu sistema nervoso central, e isso faz com que você tenha maior facilidade de memória. Outra coisa que é bastante comum com pessoas que têm alterações de memória é o sono alterado. E o sono, tem um estudo que já mostrou que você revisita as coisas que você aprendeu durante o dia cerca de 10 a 100 vezes as mesmas coisas, ou seja, o seu cérebro pega aquelas experiências que você viveu durante o dia e ele revive ele na cabeça, como se fosse o seu sonho, tá? Só que, óbvio que os sonhos, né, muitas vezes eles têm componentes virtuais, né, que você não viveu, né? Mas tem também a parte de revisitar as memórias. E aí, nessa parte de revisitar é quando você consolida suas memórias. Ou seja, se você não dorme direito, você não consolida suas memórias direito. Olha só que informação sensacional. Então, se você não tiver uma boa noite de sono, você não vai conseguir memorizar direito, porque o seu cérebro não vai fazer esse processo de revisitar várias vezes as memórias e consolidar aquelas que são mais importantes. E isso é um problema. Por quê? Porque estudantes normalmente não dormem direito. Mas a boa notícia é o seguinte: você não precisa ter uma mega noite de sono, então precisa dormir 10 horas. Não, você precisa dormir pelo menos aí mais de 6 horas, porque é quando o sono REM, que é justamente onde acontece esse processo aí de reviver as memórias, ele é ativado. Então, a partir de 6 horas você tem mais sono REM. Na verdade, o sono REM acontece em vários momentos do sono, mas ele é mais presente aí depois das 6 horas de sono. Então, por isso que você tem que dormir um pouquinho mais de 6 horas por dia. Idealmente, uma boa higiene de sono é em torno disso. Tem pessoas que vão conviver com menos? Sim. Tem pessoas que vão conviver com mais? Sim. Você tem que descobrir o seu próprio jeito, né, de dormir. Um jeito de fazer isso é quanto que você não fica desconfortável, ou seja, não fica caindo de sono. E tanto de sono que você tem que você consegue ser funcional no outro dia e não ficar caindo pelas beiradas das paredes. Se você encostar em qualquer lugar, você quer tirar um cochilo. Acontece muito comigo. Bom, era isso que eu tinha pra falar sobre sono. Errou! Não, sobre sono, não sobre isso. Aí eu tô com problema de memória. Sobre memória, é isso que a gente falou hoje. Se você gostou do conteúdo, não esquece novamente de se inscrever no canal, apertar esse sininho, dar o like, pra gente poder fazer mais e mais material como esse, pra você ir abrindo a sua mente
e você ter cada vez maior uso desse super equipamento que você tem na sua cabeça aí. Bem-vindo à Biblioteca Neuro. Te vejo no próximo vídeo. Comenta aí quais são os hábitos que você vai implementar aí para poder melhorar a sua memória.